Amém. Meus irmãos, o texto que nós baseamos a nossa reflexão é no texto conhecido, João capítulo 3, versículos 16 a 18. Mas hoje os irmãos não vão ler, vocês podem ler esse texto em casa. Vocês vão ouvir e ver de uma forma diferente. João capítulo 3, versículos 16 a 19. Capítulo 3, versículos de 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aquele que nele crê não será condenado. O que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Esse trecho do Evangelho de João, ele está na Bíblia DOT. É um projeto que está no Brasil desde 2017 e o Novo Testamento está quase completo. Faltam 3.280 versículos. Faltam os livros de Judas e Apocalipse. Tirando esses dois, todo o Novo Testamento está traduzido, está interpretado por surdos. Quem interpretou aí foi surdos. Esse projeto vive de doações. Quem quiser doar, ajudar na conclusão do Novo Testamento, você pode contribuir por R$120, uma única vez. E depois vamos partir para o Antigo Testamento. Mas, graças a Deus, os surdos já têm o Novo Testamento quase completo na língua deles, e isso é importante. Dentro do texto lido, vamos basear no João 3,16, que quase todos sabem de cor, ou todos sabem de cor esse versículo. E nós, de uma forma especial, em setembro, estamos vivenciando, lendo todo domingo, recitando todos os domingos, em todos os cultos, João 3,16, não é isso? Nesse versículo, a gente foi baseado a campanha de missões nacionais, dizendo ou dando sugestões para nós proclamarmos ao mundo, ao Brasil, que a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo porque Ele amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse versículo, Lutero, acredito, disse o seguinte, que é o Evangelho resumido. Outros dizem que é uma declaração de amor de Deus para nós. Mas falar do amor de Deus não é algo tão fácil que vai se extinguir numa reflexão, mas você pode ter acesso a esse amor de Deus, abrindo o seu coração para Ele, para esse Deus que te amou, que entregou o Filho dele por amor a você, por amor a nós. Pode
tendo mais informações a respeito desse amor, lendo a palavra de Deus. Então, você pode fazer isso. É uma frase de quase 30 palavras. Os curiosos aí podem checar depois quantas palavras tem nesse versículo, João 3,16. Mas, nesse versículo, ele nos dá a ideia de que o amor de Deus é incondicional. Porque Deus amou tanto o mundo. Na palavra, no texto de João, na língua grega, esse mundo aí, a palavra é traduzida como cosmo, e que significa a multidão ímpia, toda a massa de homens e mulheres alienados de Deus e, portanto, hostis à causa de Cristo. Ou seja, eu e você. Este é o mundo que Deus amou. Deus não amou, na Bíblia não tem dizendo que Deus amou só os bonzinhos. Não, só os santinhos. Não, amou a todos. Só os pernambucanos? Não. Só os brasileiros? Não. Amou a todas as pessoas, amou ao mundo. O amor de Deus pelo mundo só aumenta o mistério dele, quando você vai começando a conhecer. Imaginemos que se o mundo hoje fosse na época de Adão e Eva, antes da queda, era uma maravilha Deus querer salvar o mundo que Ele criou, a obra, quase, nós somos obra-prima dele, mas o mundo que Ele salvou, que Ele amou, também depois da queda, foi o infectado pelo mal, pelo pecado, que não reconheceu Cristo. Em 1 João 1,10 diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ainda no capítulo 15, versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. São as palavras de Cristo falando aos seus discípulos. Então, nessa comparação de mundo antes da queda e mundo depois da queda, humanamente, escolher para salvar, escolheria o primeiro antes da queda. Mas para Deus não. Porque o amor dele não se baseia na nossa condição espiritual, no nosso comportamento, na nossa atitude em relação a ele, mas o amor dele se baseia ele ama, é incondicional porque ele ama todas as pessoas. Philip Yancey, ele escreveu o seguinte: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Isso aí você já deve ter visto no Instagram, nas redes sociais, esse trecho de Philip Yancey. Então, assim, Deus nos ama. Não podemos fazer nada para Ele nos amar mais e não fazer nada, e fazer nada para Ele nos amar menos. Ele simplesmente ama e deu o seu Filho por nós. Então, o amor de Deus é incondicional, mas é também um amor sacrificial. Ele deu o seu Filho, mas Ele deu. Alguém pode ler, ou talvez já tenha sido perguntado, como Deus amou o mundo? Ele amou o mundo dando, Ele deu o seu Filho. Ele amou ao mundo servindo, sacrificando. Jesus foi morto na cruz como sacrifício por amor a nós. Nós aprendemos que a natureza de Deus, que o amor de Deus é um amor verdadeiro, é sacrificial. Algumas pessoas pensam que amam outras pelo que elas fazem para você, o que elas fazem você sentir, mas Deus nos mostra que o verdadeiro amor não tem
nada a ver com o que você faz por mim ou alguém faz por você, mas tudo tem a ver com o que eu posso fazer por você. Não é o que você faz por mim para eu me sentir bem, mas o que a gente pode fazer um pelo outro. O amor de Deus é valioso. O que Deus deu para nós? Você já falou ou ouviu alguém falar dizendo, olha, eu não vou te dar porque eu só tenho esse. Eu não vou te dar esse sanduíche porque eu só tenho esse sanduíche e não posso te dar. Se você tivesse vários sanduíches, vários objetos, telefones, carros, você teria em abundância e poderia dar, não ia faltar para você. É isso? Mas Jesus foi dado por Deus, ou Deus deu Jesus por nós, só tinha um. Eu só tenho esse celular, desculpa, eu não posso te dar, eu só tenho um. Mas Deus deu Jesus, o único Filho, por amor a nós. Se você desse tivesse vários carros e desse um para alguém que está precisando, ele não iria lhe fazer falta, seria entregue. Algumas pessoas iriam achar que você, puxa, que gesto nobre essa pessoa fez. Veja em casa depois, 1 Coríntios 13, o que Paulo fala sobre o amor. Você pode fazer tudo, entregar sua vida para ser queimado, além de dar todos os bens para outra pessoa, mas se você não tiver amor, é igual um sino que toca, um barulho. Quantas vezes você já disse, eu não posso te dar, porque eu só tenho esse? Mas Deus deu o único, o que Ele tinha. Ele nos amou tanto que estava disposto a dar o que tinha. O amor de Deus se manifesta sobre o que Ele estava disposto a fazer por nós, pelo mundo, para o nosso bem. Dá o seu único Filho. O amor de Deus, ele é pessoal. Ele deu o único Filho por nós. O amor de Deus não é uma filosofia, uma construção teológica. O amor de Deus se manifestou neste mundo através da pessoa de Jesus Cristo para revelar o amor de Deus em forma humana. Muitas vezes, ou algumas vezes, esquecemos de alguém que amamos, por algum motivo esquecemos, depois volta a saudade, mas esquecemos. Algumas pessoas podem dizer que Jesus foi esquecido por Deus aqui, mas não é verdade. Deus mandou para cá por amor a nós, e essas pessoas que dizem que Jesus foi esquecido por Deus aqui, eles é que esqueceram o amor de Deus, eles é que esqueceram o sacrifício de Jesus, eles não lembram do amor. Mas nós, como discípulos, nós amamos uns aos outros como Jesus nos amou, não é isso? E porque, pelo fato de amarmos uns aos outros, seríamos reconhecidos como os discípulos de Deus. Se você não ama, você não é discípulo. Mas, como discípulos, nós devemos amar uns aos outros e lembrar aquele povo que esqueceu de Jesus, que a solução é Jesus Cristo. Nós devemos lembrar, proclamando a solução, Jesus Cristo. O amor de Deus é pessoal,
Por um lado, porque se manifestou através de uma pessoa, Jesus Cristo, mas também porque é concedido a uma pessoa, você. Deus ama a sua família, mas Ele ama cada um de forma individual. Max Lucado, ele escreveu algumas razões pelas quais Deus salva você. Para trazer a glória a si mesmo, para apaziguar sua justiça, para demonstrar sua soberania. Mas uma das razões mais doces, segundo Max Lucado, pelas quais Deus o salvou, é porque Ele gosta de você. Ele gosta de ter você por perto. Se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto estaria na porta da geladeira, porque Deus ama você, Deus gosta de você. Ele lhe deu, Ele lhe dá, Ele envia para você flores a cada primavera. Um nascer de sol todas as manhãs. Embora alguns tenham meio nublados, mas o sol sempre nasce. Ele gosta de falar com você, Ele gosta de ouvir você. Ele pode viver em qualquer lugar do universo, mas Ele escolheu morar onde? No seu coração. Ele lhe deu um presente, Jesus. Segundo Max Lucado, ele diz, convenhamos, Ele é louco por você, Ele ama você. Diante disso, nós percebemos que o amor de Deus é acessível, por quem nele crê. A boa notícia sobre o amor de Deus é que Ele não tem limites, Ele não se limita a alguns poucos. Eu amo só aqueles que moram na cidade. Ele ama aqueles que moram nos interiores, na zona rural. Ele ama aqueles que moram nas florestas. Tem algumas pessoas que moram nas florestas, Deus ama esse povo também. Ele só ama as pessoas com conhecimento intelectual alto. Ele só ama as pessoas ricas. Não. O amor de Deus é acessível àquele que crê. Se você que lê a palavra de Deus em busca de compreender esse amor, você vai dizer que, chegar à conclusão que Deus é meio estranho, porque Ele usa as pessoas mais comuns, pessoas que não são diferentes de nenhum de nós. Ele vem da mesma maneira, da maneira mais comum. Ele pegou uma jovem desconhecida de nós, de muita gente, mas conhecida por Ele, porque era alguém que Ele amava, e Jesus nasceu dela. O mais estranho é que Ele vem em tudo. Ele não é um Deus acima de nós, santo demais para descer. Ele não é um Deus distante, sempre em relação a Deus está no céu. Mas Deus está conosco aqui. Ele está entre nós. Esse amor de Deus é tão imenso, tão acessível, que Ele desceu para nos encontrar. Ele provou o seu amor pelo fato de ter enviado Jesus, ou seja, Deus em Jesus Cristo desceu para diminuir a distância entre nós. Deus descer para nos encontrar não significa que Ele reduziu a sua santidade. Não, Ele continuou santo. Ele baixou o padrão dele? Não. Mas Ele se tornou, com amor acessível à pessoa comum, como eu e você. Ele não é um Deus distante, que nos ama apenas quando estamos no lugar na igreja,
num local místico, mas Ele está junto de nós. O Grupo Prisma Brasil teve numa cantata, Ele se fez um de nós, tem a música Um de Nós. Um trecho dessa música diz: Natal, tornou-se um de nós, nasceu o menino Deus que se fez um de nós. Que amor grandioso, maravilhosa paz a manjedoura traz. Na noite em Belém, homem Deus se fez. Um de nós, o Cristo já nasceu e tornou-se um de nós. Naquela noite, Deus se fez um de nós. Um de nós, Deus se fez um de nós. Se você crer que Jesus Cristo é a expressão máxima do amor de Deus, dando a sua vida na cruz por nossos pecados, ao escolher crer nesse Jesus, você acessa o amor de Deus, a graça de Deus e o perdão de Deus. Acreditando nele, você acessa a nova vida que só Ele pode dar. Mas ainda nós temos, complementando o versículo, o amor de Deus não faz julgamentos. O nosso amor faz julgamentos? Quando eu amo alguém, eu o julgo? O amor de Deus não faz julgamentos. Mas Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. O objetivo de Deus em enviar Jesus do céu para a terra não foi condená-lo, como nós vimos em João 3,18, para mostrar o quão somos ruins ou quão indignos somos. O objetivo de Deus ao enviar Jesus era mostrar o seu amor e atrair-nos para o relacionamento com Ele. Jesus não veio ao mundo para repreendê-lo, Ele veio para resgatá-lo. Ele não veio para criticar cada um de nós, Ele veio para nos purificar. Ele não veio para nos castigar pelo pecado. Todos pecaram, ou todos pecamos, e destituídos estamos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Ele não veio nos castigar, Ele veio nos perdoar. Ele não veio para nos destruir, Ele veio para nos livrar. No entanto, isso não significa que Deus não seja um Deus de julgamento, pois há uma enorme diferença entre reconhecer o erro, o certo e o errado, e ser julgador. Nós seremos julgados pelos nossos atos diante dele. Outra maneira de olhar para esse amor, a vinda de Cristo, é que Ele só nos envia, só deixa a gente ir para o inferno se a gente quiser. Se eu disser, eu não quero seguir a Deus, assumo todos os compromissos, todos os ônus e bônus, dessa minha decisão. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei, cearei. Se ele bater e não abrir, tudo bem. Ele nos respeita. Ele respeita a nossa decisão, mesmo as erradas. Mas Ele continua nos amando, que um dia nós teremos a oportunidade de reconhecer. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é benéfico. Ele veio nos dar a vida eterna. Muitas vezes mostramos amor imperfeito para com nossos irmãos, pensando ser a maior coisa que fazemos. De fato, se pensarmos humanamente, sim, é a maior coisa. Mas se comparado ao amor de Deus, que dá a cada um de nós a vida eterna, nós amamos assim, sempre faltando alguma coisa.
tentando deixar espaço para que vocês pesquisem mais sobre o amor de Deus, lendo a palavra dele, exercitando, eu concluo fazendo uma oração para que todos nós, eu, você, todos nós, possamos experimentar, possamos amar uns aos outros com amor incondicional. Não condicione o seu amor a alguém. Um amor sacrificial. Não como aquele que Cristo fez, morrer por alguém, mas, se possível, sim. Não tem maior amor aquele dá sua vida pelo outro. Seja um amor valoroso, valioso. Ame de forma pessoal. Que o amor de Deus no seu coração seja acessível. Ame a todas as pessoas. Ame sem julgamento. Ame de forma benéfica. Porque Jesus deu um novo mandamento para nós. Na paráfrase da Bíblia, feito por Eugene Peterson, tem o seguinte, João 13, 34 e 35, o versículo que nós lemos no início, diz assim: Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como amei vocês. Amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Que o amor que você tenha pelo outro seja verdadeiro, seja acessível, seja incondicional, seja sem julgamentos, seja sacrificial. Que Deus nos ajude a amar o outro da mesma forma como Ele nos amou.